Quanto mais fácil de inflacionar, melhor. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Segundo o senso comum da antropologia e da arqueologia, a humanidade, como nós conhecemos, possui cerca de 300 mil anos. Não é novidade dizer que o estado de natureza do homem é diametralmente oposto à noção russoniana do bom selvagem. A história da humanidade sempre foi uma eterna guerra por recursos e principalmente pela sobrevivência. Evidentemente, o homem foi destinado a uma penitência milenar de escassez, fome e violência extrema no terceiro planeta do Sistema Solar. No entanto, uma característica típica da nossa espécie nos destaca em relação aos outros animais, o intelecto. Graças ao intelecto do gênero humano, a humanidade pôde transmitir conhecimento de geração em geração e, assim, quebrar a barreira da primitividade. Quando um grupo social passa por uma evolução técnica, moral e econômica, podemos dizer que está formada uma civilização. Parafraseando o ator Charles Chaplin, a história das civilizações é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. Desde 4000 a.C., quando os sumérios caminhavam pelo sul da Mesopotâmia, até hoje, quando o jovem consumista e americanizado caminha pela Vila Madalena pregando a luta de classes e o materialismo, continuamos enfrentando uma das poucas certezas deste mundo, a escassez. É dela que todos os pensamentos devem partir quando falamos de economia, o estudo da administração dos bens escassos. Da escassez surge o que podemos chamar de lex mater, lei-mãe da economia, a lei da oferta e da demanda. Antes de propor alguma reflexão de valor, devemos partir do axioma que o valor de um bem é subjetivo, e ele vale justamente a razão entre o quanto ele é demandado pela sua disponibilidade. Além disso, uma característica é comum a todos os homens. O homem quer sempre passar de um estado de menor satisfação para um outro de maior satisfação. Para alcançá-lo, o homem precisa necessariamente agir. Daí surge o estudo da praxeologia, ou seja, o estudo da ação humana. Tanto indivíduos quanto grupos buscam uma melhora do seu status atual e por isso trocam bens e serviços. Chamamos de escambo uma forma primitiva de troca, a qual não possui um bem intermediário. Por exemplo, quando os colonizadores portugueses encontraram os nativos brasileiros, houve trocas voluntárias de bens. Os indígenas tomaram para si ferramentas e utensílios, os quais não existiam na colônia, enquanto os colonizadores embarcaram com recursos naturais rumo ao velho continente. Não é necessário um raciocínio muito profundo para entender que os dois lados ganham em uma troca voluntária. Quando esse tipo de troca é exercido, necessariamente os dois lados enxergam um valor menor naquilo que eles oferecem vis-à-vis aquilo que está sendo oferecido a eles. Com a evolução da civilização, é comum que passe a existir cada vez mais excedente e, consequentemente, mais trocas. Logicamente, o escambo não é a forma mais eficiente de troca no mercado. Na maioria das vezes, os bens ofertados no mercado não eram demandados pela outra parte. Além disso, muitos bens exigiam uma logística maior para serem transportados e não podiam ser divididos. Com as claras limitações do escambo, ficou patente a necessidade de um bem intermediário nas trocas. Podemos chamar esse bem de unidade representativa de valor, vulgarmente conhecida como moeda. Esse elemento é fundamental para o mercado de trocas desenvolvido e precisa cumprir alguns requisitos. Uma moeda precisa ser divisível, durável e homogênea. Evidentemente, recursos muito abundantes como níquel ou papel não são mecanismos de troca tão eficientes, pois seria necessário uma enorme quantidade deles para praticar alguma transação relevante. Seguindo a lei da oferta e da demanda, não é possível que algo ridicularmente banal, como um pedaço de papel, tenha valor relevante no mercado. Ao longo da história, vários materiais já foram utilizados como unidade representativa de valor, como o sal e conchas, mas foram os metais preciosos que se saíram melhor na prova do tempo. Por séculos, moedas metálicas conviveram e fizeram parte da história da humanidade e continham valores variados. Por exemplo, o denário representava um dia de trabalho de um camponês em Roma. No entanto, a marcha da evolução humana tornou até inviável até mesmo a moeda metálica, que também tinha suas fragilidades. Em Roma mesmo, ocorriam dois problemas frequentes: a clipagem e a adulteração da liga metálica. A primeira é o nome que se dá ao ato de carcomer deliberadamente as bordas da moeda, reduzindo seu peso
e, consequentemente, seu valor intrínseco em relação ao seu valor de face. A segunda ocorria com o curioso fenômeno do avermelhamento da moeda, por conta da introdução de quantidades cada vez maiores de cobre na liga metálica. Além desses, o maior problema da moeda metálica é o seu transporte, e por isso foram surgindo artifícios para otimizar as transações. Com isso, surgiu o que chamamos de moeda conversível, que nada mais é que um recibo, normalmente de papel, que representava uma quantidade real de ouro ou prata. Esse recibo poderia ser trocado a qualquer momento, e por isso podemos dizer que havia lastro. A moeda conversível cumpre todos os requisitos para ser uma boa unidade representativa de valor, e foi utilizada massivamente na pujança econômica e social das duas primeiras revoluções industriais. O declínio da moeda conversível é curioso, pois seu desuso só foi possível por conta de duas classes sociais que andam sempre juntas, banqueiros e políticos populistas. O sistema bancário proporciona um artifício que possibilita a alavancagem excessiva e quebra toda a cadeia produtiva, incentivando os maus investimentos e levando a atividade econômica a níveis irreais, tanto de alta quanto de baixa. Chamamos esse artifício de reserva fracionária. Os bancos mantêm apenas uma fração daquilo que foi depositado pelos seus correntistas e, assim, conseguem emprestar dinheiro para mais pessoas a taxas maiores. Com isso, podemos dizer que o sistema bancário atual é intrinsecamente falido, pois, por definição, não é capaz de honrar os seus compromissos em uma eventual corrida bancária. Durante os séculos XIX e XX, a injeção de crédito na economia foi a principal forma de inflação praticada. Logicamente, ciclos econômicos passam por períodos de alta e de baixa, mas a injeção de crédito barato na economia estica a curva tanto para cima quanto para baixo. Por isso, quando a conta chega, chamamos de depressão o que deveria ser uma simples baixa. Os políticos adoram alimentar o período de alta, que chamamos de boom, pois isso aumenta a sua popularidade entre os civis, enquanto banqueiros conseguem ter lucros exponencialmente maiores. Uma mão lava a outra, e essa tem sido a história da economia nos 2 últimos séculos, períodos de altas e reais e baixas catastróficas, que só foram possíveis devido à interferência política na economia. Com isso, chegamos à lei de Gresham. Thomas Gresham foi um comerciante inglês que propôs o seguinte: quando há disputa entre duas moedas no mercado, a moeda artificialmente sobrevalorizada tende a tirar a moeda artificialmente desvalorizada do mercado. Isso ocorre, logicamente, por meio do monopólio legal da força. Imagine uma sociedade que utilize exclusivamente o ouro como mecanismo de troca, mas o monarca decide que a população deve utilizar a moeda da coroa. Para isso, ele proíbe a circulação de ouro em seu território e impõe o curso do seu dinheiro. Embora o ouro seja mais valorizado que a moeda do monarca, ele foi artificialmente desvalorizado pela sua proibição. Aliás, porque alguém teria algo que não pode utilizar? Nesse sentido, a moeda de curso forçado toma o lugar do ouro no mercado. Pode soar exagerado, mas isso já aconteceu dezenas de vezes na história, principalmente com metais preciosos. Inicialmente, ainda foi mantido o lastro da moeda, mas o ímpeto inflacionário de políticos populistas clamava por mais gastos e mais medidas desesperadas para ganhar votos. Na Segunda Guerra Mundial, apenas os Estados Unidos mantinham um padrão ouro entre as principais economias do mundo. Enquanto isso, o marco alemão, a lira italiana e o franco viam seus valores caírem vertiginosamente. O mesmo aconteceu de maneira mais moderada com a libra esterlina. O último bastião foram os americanos, que abriram mão do padrão ouro nos anos 1970, fraudando toda a economia global com o fim dos acordos de Bretton Woods. Nos últimos 50 anos, o que temos visto são governos cada vez mais expansionistas, com mais interferência econômica, planejamento central e moedas de papel sem valor algum. Será que as crises acabaram, uma vez que os governos poderiam controlar a economia com uma enorme facilidade? Na verdade, não foi isso que se verificou. Desde a abolição do padrão ouro, o que se viu foram grandes crises econômicas em todas as décadas, sem exceção, com destaque para a crise financeira de 2008, que só foi possível graças a mais uma fraude de banqueiros. Com o monopólio da força tão ativo quanto vemos hoje em dia, a qualidade da moeda pouco importa. Na verdade, a relação é justamente o contrário. Quanto mais fácil de inflacionar, melhor. E quem vai pagar a conta vai ser você.
Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!